Oi pessoal, tudo bom? Olha eu aqui, resolvi gravar mais um vídeo, esse negócio vicia. E eu queria gravar esse vídeo, mas eu queria fazer um vídeo mais espontâneo, sabe? Porque câmera tem essa coisa, né? Você tá aqui, a hora que liga a câmera, a gente muda, transforma. Eu não queria que meus vídeos ficassem assim, queria que eles fossem tão naturais como uma conversa. Porque na verdade aquilo que eu falo é uma conversa, né? Mas é uma conversa sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né? Sobre Deus, sobre Jesus, sobre as promessas desse livro aqui pra gente, que é um livro maravilhoso, que eu gosto de falar que é o nosso manual de sobrevivência nesse mundo maluco, assoberbado. E eu tô gravando em casa, de uma forma bem caseira, né? Pode ser que vocês escutem barulho de carro, barulho de moto, porque o meu apartamento é bem de frente para a rua, então a minha rua é bem barulhenta. Mas enfim, é para ser uma conversa, não é nada montado, trabalhado, nada. Até esqueci de passar batom, vai me desculpando aí, tá? Próximo eu dou uma garibada. E eu queria falar de uma coisa hoje com vocês que eu achei muito bacana, me veio uma inspiração do Espírito Santo para falar sobre isso, que é o seguinte: eu queria falar com vocês sobre erros que se tornam milagres. Como assim, né? Erros que se tornam milagres. É porque Deus é tão maravilhoso que por diversas vezes na nossa vida, às vezes a gente até não se dá conta disso, aquele erro, aquela pisada de bola que a gente deu em algum momento da nossa vida, que nos trouxe dor, que nos trouxe vergonha, que nos trouxe arrependimento, né, que nos expôs de alguma forma, que fez com que as pessoas nos condenassem pelo que nós fizemos. Aquilo em algum momento Deus pode, né, transformar num milagre para a nossa vida. E eu tenho esses exemplos na minha vida, eu vou falar mais pra frente no final, né, se o vídeo não ficar muito grande, não queria que ele ficasse muito longo. Mas eu queria falar de um exemplo que tá aqui na Bíblia, que é o exemplo de Davi. E eu gosto de falar de Davi porque Davi é muito engraçado. A Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. O que é isso, né? Davi era um homem que ele expressava nas atitudes dele, nas vitórias dele, né, nas lutas dele, o amor de Deus por ele, né? Então ele era o homem segundo o coração. Ele era muito adorador de Deus. Ele escreveu os salmos, né? Todos aqueles salmos foram escritos por ele. E são salmos lindos que mostram o quanto ele amava Deus, o como ele se derramava na presença de Deus, o quanto ele adorava Deus, o quanto ele tentava viver uma vida conforme o coração de Deus para ele. E Davi, bem rapidamente, ele era um jovenzinho que aos 16 anos recebeu de Deus a seguinte notícia: eu vou te ordenar rei de Israel. E ele era um jovem, né, um pastor de ovelhas. Ele era o filho caçula da família, né? E Deus falou pro profeta Samuel, falou: olha, eu vou ordenar um rei para tomar o lugar de Saul, porque Saul me decepcionou muito, né? Saul pisou na bola, assim, enfiou o pé na jaca do começo ao fim, só fez lambança. E Deus falou: chega de Saul, eu vou escolher Davi. Mas Davi recebeu essa promessa, né? Como a gente costuma falar, muito jovem, aos 16 anos. E ele só se tornou rei muitos anos depois. Isso dá uma outra pregação muito legal sobre o tempo de Deus na nossa vida, né? Às vezes a gente recebe uma visão de um sonho agora, mas aquilo só vai se realizar lá na frente. Por quê? Porque tá tudo tem um tempo. Mas isso é uma outra história. E aí Davi, no tempo certo, no momento certo, se tornou rei de Israel. E ele era um rei muito amado, muito querido, porque foi muito difícil ele se tornar rei. Apesar de ele ter recebido essa promessa de Deus, Saul tentou matá-lo várias vezes, né? Ele enfrentou muitas dificuldades. Mas ele foi coroado rei e foi um rei muito amado, né? E aqui lá a vida de Davi, se vocês quiserem ler na Bíblia, está nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Nesses dois livros você vai conhecer um pouco mais sobre a vida de Davi. E aí, em determinado momento da vida de Davi, e a gente vai ver isso lá no capítulo 11, olha o título do capítulo, só para te dar um spoilerzinho do que vem por aí. Davi comete adultério. Olha isso. Pô, Patrícia, mas como que o cara era segundo o coração de Deus e comete adultério? Como é que é isso? Então Deus tá liberado? A gente pode fazer o que a gente quiser e a gente pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Não é bem assim, né? Como eu já falei também outras vezes, a gente tem o livre-arbítrio, mas a consequência vem, né? A semeadura é opcional, mas a colheita é certa. A gente colhe aquilo que a gente planta. E aqui Davi, o capítulo começa de um jeito tão interessante. A Bíblia ela é fascinante, porque ela dá detalhes
E não é por acaso que esses detalhes estão aqui. Olha como é que esse capítulo começa. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Então, na primavera, os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais. Joabe era o general do exército de Davi. Mas ele mandou Joabe junto com os oficiais e todo o exército. E ele ficou em Jerusalém, de boa. Resolveu tirar umas férias, né? Mas a Bíblia tá falando que na primavera era a época que os reis saíam para a guerra. Davi não foi, né? Tirou lá um sabáticozinho, ficou em home office, né? Mandou a galera para a guerra e ele ficou de home office, só nas mensagenzinhas. E aí aqui fala que um desses dias que ele estava lá no palácio, ele saiu no jardim dos aposentos dele e viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí, né, filho, desde que o mundo é mundo, essa carninha aqui é fraca e vai continuar sendo fraca por muito tempo. E aí Davi mandou chamar aquela mulher e se deitou com ela. E aquela mulher era nada mais, nada menos que Betseba. A Bíblia fala que ela era muito bonita. E ele se deitou com Betseba. Só que Betseba era casada com um dos soldados, né, do exército de Davi. E aí deitou com ela, tal, fez o rally-roll e ela voltou para casa dela. E aí, passado alguns dias, ela mandou um recado para ele, para Davi, dizendo que ela estava grávida. E agora, José, né? E aí, o que Davi pensou? Falou, eu tenho que dar um jeito, né, de esconder esse problema. Qual que foi a ideia que ele teve? Ela era casada com Urias, e Urias estava onde Davi deveria estar, lá no campo de batalha. O que Davi fez? Mandou uma carta e falou para mandar Urias de volta para casa. O que ele queria fazer? Urias vai voltar para casa, tá com saudade da esposa, vai ter aquele momentozinho de matar a saudade, e aí, como não tem teste de DNA mesmo, quando ela falar que tá grávida, todo mundo vai acreditar que o filho é de Urias. Só que Urias era um homem muito correto. Quando Urias chegou e foi lá ter com o rei falou, não, vai para sua casa. Urias não foi para casa. Urias ficou dormindo na porta do palácio. E Davi ficou bravo, por que você dormiu aí? Era pra você ter ido para sua casa dormir. E Urias falou, não, senhor, eu não posso. Todos os meus companheiros estão lá na guerra, no campo de batalha, defendendo o nosso reino. Como que eu posso ir para minha casa me deitar com a minha esposa, né? Como que eu posso pensar em ter conforto, né? Em usufruir disso enquanto os meus companheiros estão lá guerreando, né? Em meu favor, né? Para nos manter libertos, né? Para nos manter um povo livre. Não posso fazer isso. E Davi ficou bravo, falou, quer saber? Então tá. Tentou 2 vezes isso e as 2 vezes Urias não foi. Aí ele fez uma carta pro general. O general era o Joabe, como eu falei. E na carta ele falou assim, olha, é o seguinte, quando Urias entregar essa carta para você, eu quero que você coloque ele na frente do batalhão. Porque ele sabia que Urias não era um soldado de frente, né? Ele era um soldado de retaguarda. E na frente ele com certeza iria morrer. Como ele não conseguiu fazer Urias, né, se deitar com a esposa para poder misturar ali e dar a entender que o filho era dele, ele resolveu matar Urias. Não pessoalmente, mas colocar Urias numa situação em que ele viesse à morte. E foi exatamente o que aconteceu. E aí ele deu a carta para Urias levar. Olha que cara bacana, segundo o coração de Deus. Deu para Urias e falou assim, vai lá, volta lá para o combate, entrega isso aqui para Joabe. Joabe leu a ordem do rei, né, Davi era rei, e ele foi e colocou Urias na frente do combate. E Urias, obviamente, morreu. E aí Davi se casou com a linda Batseba. Só que esse primeiro filho de Davi morreu. Ela sofreu um aborto espontâneo e ela perdeu o filho. Mas antes disso, né, é engraçado que Davi, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa que tocava o coração de Deus com a sua forma de viver, com a sua forma de adorar, ele era muito sincero. Quando ele errava e ele cometeu erros, né, terríveis como esse, ele era de uma capacidade de arrependimento tão grande, tão tremenda, e era um arrependimento genuíno, não era fingimento, não era falsidade, e ele se arrependia, né, e Deus o perdoava. E aí Deus o confrontou por meio de um profeta, né, acho que era o profeta Natan, não vou procurar aqui não, para não perder tempo, mas Deus o confrontou e ele caiu em si do que ele tinha feito. E ele chorou amargamente. A Bíblia fala que ele chorou amargamente pelo que ele tinha feito, né?
E o filho que ele teve com Betseba, esse primeiro filho, ela sofreu um aborto espontâneo. E aí depois de tudo, né, de tudo consertado diante de Deus, isso é bacana também, gente, porque assim, nos mostra que enquanto há vida há esperança, nem tudo tá perdido. Às vezes a gente comete um erro, né, comete alguma injustiça, e a gente fala, nossa, pra mim acabou, né, não tem como reverter, não tem como converter aquela situação em bênção. Mas Deus nos mostra que tem sim, quando a gente tem um coração arrependido, contrito, né, que pede perdão sinceramente, e aí não é o meu julgamento, não é o seu, você pode falar assim, Patrícia, fala sério, né, fulano foi, fez e aconteceu, fez mal pra Deus, Raimundo e todo mundo, e aí você vem falar que é só ele se arrepender? Não sou eu que tô falando, é a Bíblia. E ainda bem que algumas pessoas não precisam se arrepender pra mim, porque eu confesso pra você, tem coisa que eu não perdoo, que eu falo assim, de Deus, só o Senhor. Se fosse comigo, eu não perdoaria. Mas não é comigo, não é com você. Não sou eu que abençoo e que dou a salvação. É Deus. E para mim isso funciona também. Então, quando eu me arrependo, eu posso confiar que Deus vai me perdoar, que Ele vai me restaurar. E aí, gente, para concluir a história, tá, Patrícia, você falou que você tá falando sobre erros que viram milagre, né? Que milagre que surgiu disso? O milagre que surgiu disso é que Betseba foi a esposa de Davi, ele teve várias, que deu à luz a Salomão, que veio a ser o rei Salomão. Salomão foi o rei que, durante todo o seu reinado, ele contemplou de paz absoluta. Por quê? Porque ele tinha uma missão importantíssima, que era construir o templo para Deus, o templo de Deus, a casa de Deus. Davi deixou tudo pronto para ele. Todo o material necessário para construir aquele templo. Todo o ouro, todas as pedras preciosas, todos os metais preciosos, todos os tecidos, tudo que era necessário para a construção do templo de Deus, né, da casa de Deus, Davi deixou prontinho. Porque Deus falou para Davi, você vai deixar tudo pronto, mas não é você que vai construir. Quem vai construir vai ser Salomão. Então veja que daquele deslize, né, daquele homicídio, daquela decisão tão equivocada que Davi teve, Deus não só perdoou Davi e Betseba, porque ela também pecou, como ele reverteu aquela dor, aquela vergonha do adultério, aquela vergonha da traição, a vergonha do homicídio. Deus reverteu tudo isso para um relacionamento que deu fruto a um homem que foi muito importante. Né? Um homem de Deus que foi muito importante, que foi o rei Salomão. A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio da terra, que reis vinham de outros países, né, de outros reinos, para ter audiências com Salomão só para contemplar a sabedoria dele, o quanto ele era sábio. E a Bíblia fala também que nenhum rei naquela época, naquele período, teve tantas riquezas quanto Salomão. Então mostra, se ele era tão abençoado, né, se ele tinha tanta bênção de Deus com ele, mostra que Deus realmente tinha perdoado. E Deus transformou aquela nódoa no passado do pai dele, que era Davi, ele transformou aquela vergonha da mãe dele de ter sido uma adúltera, transformou aquilo em bênção, transformou a desonra em honra, transformou o pecado em bênção, em algo que viria a ser contemplado e contado anos e anos na frente, né? Muitos anos depois, essa história continuaria sendo contada. Então, o que eu queria falar para você, para encerrar, para o vídeo não ficar tão longo, já ficou grande, vai ficar com 15 minutos, é o seguinte: não existe erro tão grande que não possa ser convertido em uma bênção na sua vida. Não existe erro nem pecado tão grande que seja impossível de ser perdoado por Deus. Né? Se você cometeu algum erro, né? Se você cometeu algo que te atormenta, que você fala, Deus, eu me arrependo tanto, tão ótimo, esse é o caminho. Esse é o sinal de que Deus quer te perdoar, né? De que Ele quer transformar esse pecado, esse erro, esse vacilo, esse tropeço em algo que vai trazer honra, em algo que vai trazer paz para o seu coração, que vai trazer renovo para a sua alma, refrigério para a sua alma, para que você não sofra mais com isso, para que você não sofra mais com a culpa de um erro que você cometeu. E aí, meu irmão, não é a Patrícia que está te absolvendo do seu erro, não é a Patrícia que está falando, não, tudo bem, não, é a palavra de Deus, ó, é a Bíblia. Ela que está falando que não existe, a Bíblia fala que só tem um pecado que não é perdoado, só tem um pecado.
E a gente tem visto cada pecadão por aí, né? Cada coisa horrorosa. Mas ela só fala de um pecado que não é perdoado. Sabe qual é? Quando você ofende o Espírito Santo. Quando você fala que alguma coisa que não é do Espírito, ou quando você nega algo que seja do Espírito e diz que aquilo não é do Espírito. Quando você ofende o Espírito Santo, a Bíblia fala que esse pecado é imperdoável. Se não for isso, qualquer outro pecado é passível de perdão. Basta que a gente se arrependa, que a gente peça perdão, mas tem que ser perdão de verdade, tá, gente? Não é aquela coisa de fechar um olho e olhar pra cima e falar, ah, Deus, será que... Não, tem que pedir perdão de verdade. O coração tem que sangrar e tem que doer, de arrependimento. Não pra mim, não pro seu pastor, pro seu padre, pro seu marido, pra sua mãe. Você não tem que aparecer pro outro. Porque quem tá te vendo e que realmente importa, consegue ver seu coração. Ele vai ver se esse arrependimento é de verdade ou não. Então você não tem que fazer teatro pros outros. Nem que não liga e nem que tá muito arrependido. Você só tem que ser sincero. E ser sincero pra quem realmente importa, que é pra Deus. Certinho? Então tá bom, beijão pra você e espero que Deus transforme os nossos muitos pecados em milagres, tá bom? Até mais, tchauzinho.